Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Iremos algum versículo. Enquanto isso, quero louvar a Deus por essa igreja, a vida do pastor Edson. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério. Pela vida do nosso pastor Gilmar, sua família. Que Deus abençoe. Estou feliz, viu, pastor? Estar aqui convosco essa manhã. E eu confesso que a gente ensaiou várias vezes e não conseguimos. Mas o povo que nos acompanha sabe o quanto que eu gosto do culto de manhã, viu, irmão? Porque de manhã não tem nada que te impeça de você adorar a Deus. Não tem. O dia acontece tantas coisas que te impedem, não é verdade? Mas de manhã não tem como, querido. É você e você. É só você levantar e ir lá entregar a sua premissa ao Senhor. Aquilo que você tem de melhor ao Senhor. E eu louvo a Deus, viu, pastor? E aí quando o pastor falou, não, mas ó, eu falei, então, irmão, nós tínhamos reservado esse final de semana, que sabia que ia ter a marcha, então eu falei, no outro dia, aí o pastor falou, eu falei, então já marca aí, pastor, deixa marcado. E ele fez ainda, foi lá e intimou, já todo mundo, ó, todo mundo, hein? Glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus por esse povo maravilhoso que está nos acompanhando essa manhã. Que Deus abençoe vocês, meu coração se alegra em tê-los aqui comigo. E eu quero falar para os irmãos a ausência da pastora, minha esposa, minha família, que nós estamos passando por esse momento, né, de enfermidade. Meu sogro, ele tem um tempo que está lutando aí com diversos tipos de enfermidade. Quando os irmãos estiverem orando lá presente, o pastor Manuel, que é o pastor de honra do nosso ministério. E essa madrugada foi uma daquelas também, viu, irmãos? Mas glória a Deus que nós estamos aqui e ela está lá também fazendo a obra do Senhor. E eu quero trazer também a paz do Senhor ao coração dos irmãos. Amém? Os irmãos acharam? Digam amém. Mateus capítulo 25. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Que diz assim, versículo 1. O reino dos céus é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. E ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As aprudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Amém? Tome o seu assento, glorificando o Senhor. Glória a Deus, se possível. Aleluia, que você venha dar lugar para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, sabendo que o nosso Deus já está presente aqui neste lugar. Glória a Deus. E não há lugar melhor para nós estarmos no dia de hoje do que na presença do Senhor. Amém? Querido, eu quero rapidamente ministrar essa mensagem ao coração dos irmãos. Prometo não ser fadonho aos irmãos, não ser cansativo. Mas eu queria te chamar a sua atenção. Eu costumo dizer que eu gosto de pregar um sermão expositivo, não é verdade? Porque ele atinge 2 níveis de cristão, pastor Ederson. O textual ele é maravilhoso porque ele traz para nós um entendimento daquele texto que está sendo ministrado, mas muitas vezes aquele que não tem interesse da palavra, ele fica disperso, ele não tem interesse. Né? Ele gosta muitas vezes de estar na igreja, mas ele não tem o interesse da palavra. E ele fica disperso, às vezes é um novo convertido, também não tem muita familiaridade com os versículos, enfim. Todos são poderosos porque a palavra precisa ser ministrada e todas as vezes que a palavra é ministrada, ela traz um benefício. Então, eu gosto, muitas vezes eu gosto de pregar o sermão expositivo porque ele alcança 2 tipos. Embora ele é expositivo, tem um risco, porque você trabalha com muita analogia, muitas parábolas, muitos exemplos, mas vai que dentro desse ele toca em algo que você gosta, um assunto que você gosta. Aí você tem um pouco da atenção da pessoa e ele traz também consigo uma base muito fundamentada bíblica, não é verdade? Mas tudo isso eu digo
que tanto o temático, tanto o expositivo, quanto o textual e todos os outros tipos de sermão se faz necessário aos dias de hoje, porque nós perdemos a essência, que é ter o ouvido, estar atento, sensível a ouvir a voz de Deus. E como nós estamos só no meio de cristão, aqui em Perus não, pastor, mas lá em Francisco Morato, nós temos um trabalho vira e mexe, que as pessoas elas ficam dispersas quando a palavra de Deus ela é ministrada. E aí nós entramos dentro do mesmo contexto. Pastor, mas por que a situação não muda? Pastor, por que eu tenho passando por essa dificuldade? Pastor, porque parece que nada vai na minha frente, porque só tem uma coisa que muda a realidade e transforma a situação do cristão. É a palavra de Deus. A palavra ela tem poder de libertar, sarar, curar e de escrever uma nova história. Por isso que nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia, se você veio ouvir uma palavra do céu, ainda que esta manhã, ainda que esta palavra não alcance o seu objetivo, mas uma coisa eu te digo, se você chegar na sua casa, ter uma afinidade, ter o prazer de pelo menos alguns minutos do seu dia, Deus é tão bom conosco, pastora Cátia, que Ele não exige o todo, Deus exige apenas que eu e você tenha algum momento com Ele, aleluia, eu tenho certeza que essa palavra, ela transformará a tua vida, e você vai poder dizer verdadeiramente, eu sirvo um Deus que faz milagre, aleluia, oh glória. E quando eu olho essa parábola, eu gosto muito a Bíblia ela é fascinante em todos os aspectos, querido. E todas as linhas teológicas, elas são maravilhosas também, mas eu sempre digo, eu sou muito cristocêntrico. E não há ensino melhor do que o próprio Cristo nos ensinando. E todas as vezes que Cristo está ensinando, que você pega o sermão da montanha, e você pega agora esse sermão derradeiro, ele traz uma profundidade tão profunda na nossa alma, que se nós entendêssemos isso, querido, eu tenho plena convicção que nunca você ia duvidar daquilo que Deus pode fazer. E quando eu olho esse Mateus 25, que ele inicia com esse sermão de Cristo, e ele traz 3 tipos de parábola, e as 3 parábolas, ele está falando do reino dos céus. Eu aprendo tantas coisas maravilhosas aqui, que eu quero compartilhar com você essa mensagem que tem por tema característica de um vencedor. Tem alguém aqui que quer vencer na vida? E por que o vencedor, pastor? Porque eu poderia falar a característica de um cristão vencedor, mas se você entender a profundidade e quer o Deus que eu consiga transmitir algo aqui essa manhã para o seu coração, você pode replicar qualquer área da sua vida e vai dar certo. E vai dar certo. Cristo ele está falando do reino dos céus aqui. Ele está falando com o objetivo daqueles que querem morar no céu. Os irmãos que nos antecederam aqui falou a importância de nós sabermos que nós temos um Deus que tudo nos provê, um Deus que tudo nos ouve, um Deus que tem a alegria de nos presentear, um Deus que Ele nos trata de uma forma tão especial que até aquilo que você não imagina Ele prepara, até aquilo que você não pede Ele te surpreende. Mas isso não pode tirar, isso não pode roubar, isso não pode apagar dentro do nosso coração o anseio, o desejo de estar ao encontro de Cristo aos céus. Eu não quero entrar nesse debate, mas nós vamos subir ao céu, Ele vai descer. Não entra o caso, o importante é, eu quero estar ao encontro dEle, seja aqui na terra, seja no céu, aonde for, não importa, eu quero estar com Jesus, amém? E Cristo está falando disso, Ele está falando assim, olha, deixa eu explicar para vocês como que é o céu, porque aqui é maravilhoso, mas o reino dos céus, ele é algo extraordinário, ele é algo que não tem como comparar. João, ele tentou mensurar para nós com algo que era palpável, com algo que ele conhecia. Ele dizia, olha, sabe o ouro? Sabe aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais valioso, sei? Então, as ruas lá é de ouro. Só para você ter uma noção como lá é fascinante. Aí Jesus está falando, você quer ir para lá? Você almeja entrar lá? Quem almeja? Aí ele fala, então entenda uma coisa. Eu vou explicar aqui algo para vocês. Parafraseando Jesus falando, é semelhante a umas 10 virgens. O reino dos céus
É semelhante a 10 virgens. Que está ansiosa, que está se preparando, que cresceram sendo preparadas para ter um encontro com seu noivo. E diferente aos dias de hoje, ou dias de antigamente, quando se dava o matrimônio, a criança ainda, na sua fase de infância, ela já era oferecida, já era preparada, já era reservada para o seu casamento. E ela crescia sendo preparada, aprendendo todos os dotes, todas as maneiras, para poder constituir uma família. Coisas boas que nós perdemos, não é verdade? Hoje muitas famílias são destruídas porque não há um preparo, não há um cuidado com aquilo que nós mais almejamos. Há apenas uma necessidade de satisfazer um sentimento momentâneo. E depois, quando vem todas as consequências, fala, não, é melhor você ir para o seu lado. É melhor ficar aqui. Então entende que Jesus está falando de preparo. Jesus está falando daquele que se preparou. Jesus está falando daquele que está esperando. Vai anotando, são características daqueles que querem vencer. É coisas que é indispensável você preparar e você esperar. São duas coisas, repita comigo, preparar e esperar. Duas coisas que o cristão, o crente tem dificuldade. Pastor, só o crente? Não, todo mundo, a maioria tem dificuldade. E está aqui uma pessoa que perdeu tanta coisa por não estar preparado e mais ainda por não saber esperar, irmão. Porque eu brinco, só tem, se não for algo biológico, né, se não for hereditário, mas só tem pessoas que têm problema com pressão alta. Eu brinco com a nossa irmã diaconisa Karina, que não sabe esperar. E depois que eu desmaiei 2 vezes, pastor, que eu acordei, nem sabia onde estava, que eu era meu nome, eu falei, sabe de uma coisa? É melhor ouvir o que Jesus está falando. É melhor esperar no Senhor e saber que não é eu que faço, é o Senhor que faz. Não é fácil, irmãos. Preparar e esperar. Porque ninguém quer preparar por algo que você talvez não sabe se vai acontecer. Porque quando nós falamos assim, ó, vai ser uma manhã de bênção, vai ser uma manhã maravilhosa, olha, o pastor Elison vai estar lá, o pastor Gilmar vai estar lá, o grupo de louvor vai estar lá, vai ver os irmãos de morada, opa, vamos preparar, todo mundo prepara, porque você tem a convicção que no dia seguinte, na manhã de hoje, irá acontecer. Então você prepara, o telefone toca, ô fulano, estou indo na tua casa, olha, hoje eu não vou, mas sábado eu estou aí, você, opa, então começa a arrumar as coisas, começa a preparar, porque você tem a convicção que irá acontecer, e mesmo dentro dessa convicção, muitas vezes nós temos dificuldade de nos prepararmos. A questão é quando você não tem essa convicção. Quando você não tem essa mesma certeza. Porque o contexto no qual nós vivemos, ele é preparado para diluir essa convicção e essa certeza no seu coração. Do reino dos céus, da volta de Cristo. Que Cristo virá. E aí Jesus está falando assim, ó, tem que estar preparado. Mas para eu estar preparado, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. E aí ele fala assim, ó, há 10 virgens, ele está falando de pessoas, ele está falando de grupos de pessoas que teve as mesmas oportunidades, que teve as mesmas condições, que ouviram o mesmo chamamento, que tiveram as mesmas convocação, mas 5 decidiram estar preparadas e 5 decidiram não se preparar. 5 decidiram falar assim, opa, nós vamos ao encontro, então deixa eu fazer tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que foi me ensinado, tudo aquilo que eu fui instruída, tudo aquilo que foi colocado diante de mim para que eu pudesse estar ao encontro nessa data, nesse momento, e para que pudesse acontecer. E quando eu vejo Jesus dando esse exemplo, Jesus está falando assim, ó, não tem desculpa, foram 10. O 10 aqui é simbólico. Ele está dizendo assim, ó, todos teve a oportunidade de estar preparado.
E todos foram ao encontro. Repare que Cristo ele não falou só foi ao encontro os 5 que estavam preparados. Ele fala, todos foram ao encontro. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos estavam no mesmo lugar. Todos estavam com a mesma espera. Todos estavam ali ansiosa para que tivesse o encontro. Só que aí veio a segunda etapa da característica daquele que quer ser vencedor. É a da espera. Porque é gostoso quando nós nos unimos, colocamos o paletó, seja o paletó, seja a gravata, seja o que for, e você fala assim, eu vou louvar ao Senhor. A partir de agora, eu sou um crente bereano, oh, aleluia, maravilha. Aí o Senhor está olhando lá de cima e fala, filho, sou, pai, posso contar? Pode, estou aqui, Jesus. Tá? Tô. Então agora você vai entrar pelo processo. E o processo é o que faz a separação, irmão, daquele que está preparado e aquele que não está preparado. O processo é aquele que separa aquele que vai ao encontro e aquele que vai ficar. É esse processo que nós estamos aqui nessa manhã. É esse processo, repare que todos tinham a sua botija. Todos tinham. Mas apenas 5 decidiram levar consigo o seu azeite. Oh glória. Oh aleluia. Porque entenda, você vai estar rodeado de muitas pessoas. Dentro do nosso meio cristão, há vários aspectos e características de igreja. E você vai encontrar a igreja que vai dizer, não, você não precisa orar tanto, você não precisa ler tanto, você não precisa ir tanto na igreja, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você precisa disso, você precisa daquilo outro, daquilo outro. E você que vai decidir o que você vai fazer. O pastor faz a convocação, irmãos, é necessário vir ao culto da manhã, essa consagração. Alguns vão dizer, pastor, não precisa. Final de ontem, nós estávamos ontem aqui no culto da calçada. Meu Deus, pastor, eu tenho mais coisa para fazer. E não vem. Outros vêm, mas ele fala assim, eu vou, porque se eu não for, o pastor Gilmar vai ficar, né? Sabe como que é. Estou aqui só parafraseando, viu, pastor? Porque a metade do povo está aqui, então a mensagem é... Pastor, prega a palavra, pastor, eu não é pastor Gilmar. Isso que é bom. Né? Aí vem para bater aquele famoso cartão, não é verdade? Aí estou sentado aqui, estou tão cansado. Eu vi crente pulando de tanta jeito lá ontem, pastor. Que eu estou com uma lista que quando começar lá na igreja eu não ver pulando. Pastor, teve uns que eu estava atrás, eu até tirei umas fotinhas, pastor, porque eu quero ter a prova. Fala aqui, ó. Aqui, ó. Agora não vem na igreja falar que está cansado, que não vai estar, não. Oh, glória. Mas tem pessoas que vai lá e falam assim, eu só vim, mas... Escuta, mas cadê? O que você... não, achei que não era necessário. Mas cadê o que você veio oferecer? O que você trouxe? Cadê o azeite? Não vai precisar, não. Não vai precisar. Não era grupos separados, 5 loucas e 5 prudentes. Não. Foi detectado que dentro das 10, 5 tinha azeite e 5 não tinha. E aí Jesus ele dá uma característica. Ora, 5 foram prudentes e 5 foram loucos. Foram despreparados. Não acreditaram, não confiaram, não se prepararam para ao encontro. E coisa terrível é quando o crente não se prepara, querido. Coisa terrível é quando o Senhor nos dá oportunidade demasiadamente e nós mesmo assim não queremos nos preparar. Me faz lembrar, aleluia, de Gênesis a partir do capítulo 18 da história de Sodoma e Gomorra. A cidade que teve todas as oportunidades para se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, mesmo assim não acreditaram que o juízo viria. Não acreditaram que era necessário se voltar-se para Deus. E a incredulidade, ela é tão
tão grande nos dias de hoje, que a palavra do Senhor vai dizer que nem Sodoma e Gomorra, aleluia, era tão difícil como os dias de hoje. Hoje nós estamos dentro de um cenário onde eu estava essa manhã dizendo para as irmãs, nós estamos numa era tão maravilhosa, onde a ciência, a tecnologia, onde tudo está ao nosso acesso, aonde mesmo com meio enfermidade, mas eu dizia, imagine você passar por um leito de enfermidade, sem nem saber o que você tinha, sem nem poder ter um remédio para tomar, para amenizar a sua dor. Era assim que os nossos antepassados viviam, e nós estamos vivendo nessa era, onde você está com uma enfermidade, você vai fazer um exame, você sabe o que é, você tem um tratamento, e mesmo assim, nós não conseguimos agradecer ao Deus que nos chamou, ao Deus que nos escolheu, ao Deus que nos nomeou, ao Deus que bate na nossa porta dizendo, filho, se prepara, porque eu virei ao encontro. E nós falamos, não vem não. Vem amanhã, Senhor, porque amanhã, vem à noite, porque à noite eu vou estar mais animado lá na igreja. E o Senhor está dizendo, olha, a hora e o momento, você não vai saber. Por isso que nessa parábola Jesus está falando da meia-noite, é a hora que nós não sabemos. É a hora que nós não vamos ter a oportunidade de, quando o telefone tocar, não, fulano está chegando. Prepara, corre, limpa rapidinho. Não vai ter essa oportunidade. A Bíblia vai dizer que o povo de Sodoma, eles teve a oportunidade. Deus fala com Abraão. Abraão, então, em Gênesis 18, se levanta em intercessão pelo seu sobrinho que lá morava, Ló, e começa a clamar a Deus pela vida dele. E graças a Deus, Deus envia homens, mensageiros, para levar ainda lá a oportunidade, levar o arrependimento. E mesmo assim, um povo duro, um povo que estava entregue aos prazeres carnais, às necessidades momentâneas, às coisas que almejavam, e não deram ouvido. Muito pelo contrário, assim como nos dias de hoje zombavam e quiseram fazer mal contra aqueles homens que levavam a mensagem. Então Deus não teve nenhuma dúvida. Até os dias de hoje, os arqueólogos recentemente analisaram a terra onde ficava Sodoma e Gomorra, e eles diziam, olha, mas não foi um meteoro que caiu, porque não há registro, não tem catrera, não há grandes, não foi um meteoro que caiu, mas ao mesmo tempo, toda a terra, é como, a gente não tem aqui no Brasil vulcão, por isso que não tem uma dimensão, mas se você pesquisar, você vai ver que é onde há vulcão, em toda a sua dimensão, por quilômetros de distância, ficam tudo destruído, aquela brasa queimada, e a cidade era assim, mas, escuta, mas não teve o vulcão, porque não há registro. E aí entenderam. Ora, o fogo que caiu do céu foi um aquecimento tão forte, é quase igual ao que nós estávamos vendo esses dias aí. Calor suportável, não é verdade? Que não ficou pedra sobre pedra. Que tudo foi destruído. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de amor. Amém, igreja? O Deus que nós servimos é um Deus que nos ama. É um Deus que bate toda manhã em nossa porta. Mas não duvide. O Deus que nós servimos é um Deus de justiça. É um Deus de juízo. Isso alegra o meu coração. Não sei se alegra o seu ou não, porque é um Deus que Ele está vendo você na sua mínima força, dizendo, Senhor, estou cansado, mas eu vou lá nesta manhã, oh glória, eu vou me prostrar diante da Tua presença, aleluia, eu vou Te servir, eu vou Te glorificar, eu vou Te adorar. Senhor, eu cheguei agora do serviço, mas deixa eu pegar aqui a palavra, deixa eu ler alguns capítulos dessa mensagem ao meu coração, porque isso é o que diferencia o azeite na tua vida, é isso que diferencia quem vai ter o preparo, quem não vai ter o preparo, é isso que diferencia se a tua botija vai estar cheia ou vai estar vazia, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não há momento melhor de buscar ao Senhor na dispensação da graça, qual nós estamos, a qual a profecia de Joel se cumpre, que o Espírito foi derramado para todo aquele que busca
a todo aquele que bate, todo aquele que clama, ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã não deixa nada, oh glória, te separar, não deixa nada impedir a tua comunhão, oh aleluia, com aquele que te chamou, com aquele que te escolheu. Ramanuribida Rassel, aleluia. Não deixa nada impedir, querido. Eu não sei o que está te impedindo, mas uma coisa eu sei, aleluia, que quando a palavra ela é ministrada é porque há necessidades, aleluia, que precisam ser atendidas e saradas. E eu digo que Deus é especialista, que eles escolhem os momentos específicos para trabalhar com pessoas específicas. E eu sei que Deus está falando aqui aos nossos corações nessa manhã. Eu quero te usar mais, eu quero te encher mais, eu quero, aleluia, mostrar coisas maravilhosas para você. Mas é necessário, aleluia, um preparo. É necessário, aleluia, você está preparado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E a preparação ela ocorre da seguinte maneira. Não é qualquer um que tinha um azeite. A Bíblia não fala porque essas 5 não levaram. Mas não era qualquer um. Azeite era algo precioso e rico até os dias de hoje. Não é verdade? Você vai lá no... Antigamente, você no supermercado, tinha algumas coisas preciosas que ficavam no cadeado. Né? Esses dias eu entrei em um, tinha um azeite lá dentro do cadeado. Eu falei, não é possível. Eu vou lá de novo, eu não duvido que vai estar o café também lá no cadeado. E para você ter o azeite, o azeite ele passava por 4 processos. Para espremer, era a semente, ela era esmagada, ela ia para a prensa. Por isso que o Getsemane, uma das traduções, era um monte de prensa. Aquele que foi prensado. Só para você ter uma noção que Cristo passou por mim e por você. Então, no primeira prensa, se escorria o azeite, e esse primeiro se tornava uma pasta, e eu estou falando agora nos dias de hoje. Hoje é máquina na indústria, tudo para tudo. Ia para a trituradora, mas na época era... Não sei como era, mas eu sei que dava trabalho, irmão. Era braçal. E se escorria o primeiro azeite. E esse primeiro azeite era levado ao templo. E oferta. E sacrifício. Porque desde os primórdios, as primícias sempre foi separada por Deus. Então, era oferecida ao templo. E se espremiu a segunda vez. A segunda vez, se tirava ali para os alimentos. Então, usava-se aquilo para todo tipo de alimento, a qual nós usamos até o dia de hoje. Novamente, a semente ia para o processo de prensa. E aquele azeite se usava para iluminar, para acender, porque nós estamos na era maravilhosa e nós temos a luz. Naquela época não tinha. Quem é já um pouquinho mais velho que nem eu, tinha uns apagões que você ficava 2 dias à luz de vela. Essa nova geração você não sabe o que é isso. Não é verdade, irmão? Se não dormir com a luz acesa, misericórdia. E na época nós não tinha nem luz, era a velinha. Que você andava e você via 3, 4, que era só sombra, e você não sabia o que era. E eles colocavam no lampião. E a quarta, que novamente era para a prensa, era feito o sabão, como até o dia de hoje, óleos usados, as pessoas fazem o sabão. Então, talvez aquelas 5 não tinha. Mas por que não tinha? Eu não vou ficar aqui parafraseando e colocando... poderia não ter ido em busca, poderia não estar preparado, poderia não ter recurso, ou poderia dizer, não, eu sou uma pessoa que não tenho condição, a minha família, olha, ela é assim, assada, por isso que lá a gente só tem um pouquinho de azeite, só para fazer o bolo, o fubá, e não tem azeite. Poderia dar 1001 desculpa, como cristão do dia de hoje, se aperfeiçoa em desculpas, porque aquele que quer, ele faz, aquele que não quer, ele dá desculpa. Verdade que teve a oportunidade. Se você estava convocada, que você estava reservada para um noivo, você tinha que estar preparada. Eu lembro quando, na idade ainda do Gabriel está com quantos anos?
Ah, não, eu era mais novo ainda, Gabriel, uns 16 anos. Aí o meu pastor falou assim, eu gostava de cantar, não aprendi ainda, pastor. Mas ele falava, você tem que se preparar na palavra. E um dia Deus usou uma pessoa e falou, na palavra. E aí eu falei, pastor, mas sabe o que é? É que eu não tenho, tinha teologia lá na nossa igreja, eu não tenho dinheiro para fazer a teologia. Aí ele falou, não tenho. Eu falei, não, mas fala lá com o professor, o mestre Davi. Eu sou grato até o dia de hoje. Eu fui lá e falei, professor, aqui sabe o que é? O pastor falou aí que eu tenho que vir estudar aí, né? E queria estar louvando, irmão. Queria estar, porque o azeite ele tem essa peculiaridade. Aqui ele era para iluminar. E você precisa entender uma coisa. Muitas das vezes você vai brilhar. Deus vai acender a luz sobre você. Você vai estar no holofote. Você vai estar em evidência. Isso é fascinante. Muitas pessoas querem apenas essa parte. Pastor, se eu for dirigir, se eu estar à frente, nem precisa falar mais nada, deixa comigo. Mas e quando é só para servir? Eu tive uma experiência ontem, pastor, rapidinho. Eu não gosto de falar quando a pessoa não está aqui, minha esposa não está aqui. Há mais ou menos 22 anos atrás, 23, eu acho. Quando a gente está velho, não é para de fazer conta, não é verdade, irmão? Eu lembro que eu era jovem, 15, 16 anos, eu estava começando a ir para a igreja. E aí, acabava o culto, eu ficava minha esposa, minha cunhada, a prima dela, e a gente descia junto. E eu vi um cartaz que dizia que o Renascer ia estar, não era nem Morato, era em Franco, mas eu li em Morato. Eu vi que a nossa igreja cantava muito o hino do Renascer. E eu falei para ela, falei, eu vi o cartaz do Renascer, vai estar aqui em Morato. Rapaz, essas meninas riram da minha cara. Elas riram tanto. Gargalhada. Eu não tinha noção do tamanho que era o junto. Não tinha, ainda não estava indo. Eu falei, mas eu vi. Ela nunca que Renascer vai vir aqui em Francisco Morato. E riam. E aí, para não ficar tão sem graça, eu falei, tá, vocês estão rindo, mas eu vou falar uma coisa. Um dia eles vão vir aqui morar. Aí que riram mais ainda. E ontem eu estava lá na marcha, pastor, porque por alguns anos nós fizemos a organização da marcha, e é maravilhoso quando o holofote, quando você está em evidência, na verdade, tinha muitos pastores. E alguns me procuraram quando começou a organização, falou, pastor, e aí, você? Eu falei, não, pastor, nós vamos estar lá servindo. Porque o servir é isso, querido. Você pode estar servindo com o microfone, você pode estar servindo olhando o carro lá fora. Servir é isso. Você pode estar daqui para dentro, ou você pode estar ali para fora. O servir é isso. Acabou o culto, ninguém está vendo. Você fala, não, pastor, pode ir que eu vou limpar aqui. O servir é isso. O reino é isso. E aí alguns falam, não, então nem vou. Não, então nem. E amém. Cada um é na singularidade de cada um. Amém, amado? O preparo, ele é indivíduo. Anote aí. Uma das características é que o preparo é individual, querido. Depois que você está preparado, você vai encontrar uns 5 que se preparou igual modo, porque você acha que é só você que ora, só você que precisa ler, só você que precisa jejuar. Não! Assim como Elias estava desapercebido, eu falei, Elias, fora você tem mais uns 70 aí, Elias. Se eu quisesse usar, eu usaria. Mas eu escolhi você. Eu quero usar você. É você, meu irmão, é você que é o escolhido de Deus nessa manhã. É com você que Ele escolheu. É na tua vida. Oh, aleluia! Que Ele quer derramar o azeite da Assunção. E aí ontem lá, aí quando o Renascer estava cantando, o Espírito me fez lembrar disso. Aí eu olhei para a cara da pastora, dei uma risadinha. Minha filha estava perto, minha filha gosta de ouvir uma história. Eu falei, escuta aqui essa história aqui que o pai vai te contar. Uns anos atrás, essa daí, Aí, fala agora!
eu não sabia, como você não sabe. É quando Deus fala assim, ó, se prepara, é porque Ele sabe, Ele já determinou o dia, a hora, o momento que vai acontecer. E Ele olha para mim, para você e fala assim, eu só quero que você se prepara. Porque eu já determinei, eu já escrevi, vai acontecer, não há dúvida, não há aqui dubiedade, há determinação do céu, vai acontecer. A questão é, se você vai estar preparado, você vai participar. Se você não está preparado, você vai ficar de fora. O Espírito me fez eu lembrar, e eu falei, meu Deus, mas não é que o Senhor falou há tantos anos atrás. E aí e naquela hora eu falei assim, meu Deus, mas faz tanto tempo. E mesmo assim, aí uma coisa Deus falou no meu coração também, pastor. Porque nesse período, eu gosto muito de louvores que marcam as nossas vidas. Momentos que você está ali. Tantos louvores, para tantos grupos passaram. E tantos grupos iniciou e se acabou. E Deus falou assim, eles estão permanecendo. Sabe por quê? Porque não é um grupo, é uma igreja. Eu vou repetir para você. Não é um grupo qualquer. É uma igreja com um propósito. Sabe por quê? Porque os grupos aqui foram separados. 5 prudentes e 5 loucas. E a Bíblia diz que ele veio ao encontro daquelas 5 que estavam preparadas. Tem pessoas que aos dias de hoje, eles não querem fazer parte da comunidade. Eles não querem fazer parte do ajuntamento. Eles não querem fazer parte da eclésia. Eles querem estar em evidência e viver de acordo com as suas vontades. De acordo com os seus pensamentos. Mas a ordem Heródia se prepara, estejam preparadas, porque a qualquer momento, o direcionamento foi dado. O noivo virá. Alguma diz, tá bom, eu até vou, mas eu não vou levar o azeite, não. Outra diz, eu até vou, mas qual é a hora? Ah, tá demorando, né? Ah, não sei se eu espero, se eu não espero. Fugiu do direcionamento. E a característica de um vencedor, ele ouve o direcionamento e ele coloca em prática. Ele pratica, porque há um propósito, há um direcionamento. E esses Deus faz conquistar, esse Deus faz permanecer. Muitos outros grupos com muitos mais talento, com muitos mais potencial vocal, com muito mais unção, se passaram. Afinal de contas, se você for olhar, você vai até dizer, mas, poxa, a bispa lá nem tem assim a voz. Não tem, mas tem um algo que talvez muitos não têm. É um compromisso e a unção. O azeite que vem do céu para que possa permanecer. E isso você não vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar em lugar como esses. Pessoas reunidas, aleluia. Decidida a ouvir a voz do Senhor. Decidido falar, Senhor, estou aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E nesta manhã, igreja, o que o Senhor coloca no meu coração é se prepara, porque deixa eu te dizer uma coisa, nós viemos aqui, aleluia, para louvar, para cantar, mas para liberar uma palavra, aquilo que você acha que está demorando, que não vai acontecer hoje, Deus me trouxe aqui para renovar, dizer, ei, aí só está demorando, porque você não está se preparando, mas quando você começar a entrar pelo processo da preparação, o Senhor virá, a promessa acontecerá, a vitória, glória, já tem pessoa com a mão levantada, já está recebendo a palavra, ela virá sobre a minha, a tua vida. Aleluias. Oh, aleluias. O azeite aqui simboliza a presença do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Se olhar por fora, você olhava a botija e logo você pensava, bom, se ele tem ali a botija, porque ele também tem o a só para o lado de fora. As 10 olhando para o lado de fora, se analisando, tinha um azeite. Mas na hora que precisou, só 5 tinha. O preparo ele é individual, querido.
que pastor Gilmar, pastor Edson, que nós podemos falar assim, ó, você precisa se preparar, mas ninguém vai estar lá na tua casa falando assim, já se preparou. O anjo, esqueceu de orar, levanta, ora aí 5 minutos, não leu nada, não vai acontecer isso. Só que vai ter uma hora que você vai olhar e vai dizer, eu preciso disso. E agora? Se você não tiver. O desespero tomou conta e elas saíram, clamaram, olha, você tem, me empresta. Não tem como eu te emprestar porque é individual. Aprenda uma coisa, para eu te ajudar, eu não posso prejudicar-me. Eu lembro desse fato da diaconisa Karine, e eu lembro que uma coisa que me incomodava, e Deus, ele, para me aprender a esperar. A gente sempre fez essas obras sociais, e visita ao hospital, cadeia, etc. Eu acho que foi 9 dias, ela falou, eu não lembro. Eu sei que eu demorei e eu falava, Senhor, eu estou indo. Deus falava, não vai. Eu falava, mas como? E se o menino morrer, meu Deus? Porque todo dia ela mandava um relatório. Olha, agora o médico falou que de hoje ele vai. Senhor, se esse menino morrer, pai, e se eu não for lá, esse menino morrer, Jesus? O senhor não está entendendo, porque a questão não era com ela, era comigo. Como é que você depois vai falar assim, a pessoa morreu, eu estava trabalhando, estava tudo, mas isso... Eu paro o que for preciso. E eu falava, meu Deus do céu. Eu chegava, a pastora falava, amor, piorou. Eu falava, meu Deus. Calma aí, irmão, vamos orar aqui. Deus falava, não é a hora. Não é a hora, não é agora, não é agora. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele... O pastor Gilmar estava falando aqui, a ovelha não é nossa, é do Senhor, amém? E muitas vezes nós atrapalhamos. De tanto carregar, pastor. Não, Deus querendo trabalhar e não deixa. Deus quer, e nós pega na mão e traz e carrega e vai, e coisa, e Deus fala, deixa aí, porque eu posso trabalhar. Mas o pastor não deixa. Porque a gente fala, não, é o amor à alma, e meu Deus, e aí é que nem aquele filho que você não deixa crescer. Em vez de você... E aí eu falei, Senhor, aí depois de 9, eu falei, Senhor, tá bom, quando o Senhor for, eu preciso de um sinal. E engraçado que ele estava na incubadora, né, e você... colocava a mãozinha assim, por dentro. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal, porque já veio 9 dias, né? E a gente tem a responsabilidade com a palavra do Senhor, nós não falamos que Deus... Aí quando eu comecei a orar, eu falei, Deus está orando de olho aberto. Aí eu vi ele dando um sorrisinho assim, só que eu falei, é espasmo, é normal isso. Né? Falei, Senhor, preciso de novo. Senhor, faz de novo. Eu preciso ver. E aí, irmão, Deus fez um milagre. Eu falei, irmão, fique em paz. Aí já fiquei em pé. Não importa o que o médico vai dizer, vai viver para a glória do Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Mas nesse período teve um preparo que é dela com Deus. Deus trabalhando, Deus agindo, Deus ensinando, porque se você foge disso, você nunca vai crescer, e tem pessoas que não entendem isso, o momento de ser preparado, o momento de estar sendo, porque uma coisa é você preparar para aquilo que você sabe que vai acontecer, outra coisa é você preparar para aquilo que você não entende que aconteceu, outra coisa é você entender que você já está preparado, porque as 5 aqui estavam com azeite, meu irmão. Elas estavam preparadas, mas ainda não era hora de ela usar aquilo. E mesmo assim ela não falou, que isso, me formei, eu tenho um dom, eu canto, eu prego, eu ministro, o pastor não me dá oportunidade, então eu vou para outro lugar, eu vou para o meu ministério itinerante, independente, sem nenhum vínculo com a igreja, sem nenhum lugar onde tem pessoas intercedendo, orando pela tua vida, sem ter um lugar onde você vai dobrar o joelho, vai cear, vai ter comunhão, e por isso que o evangelho tem caído em descrença, por muitas pessoas que se levantam, sem um momento estar sendo levantado, sem estar sendo preparado, querer estar à frente de Deus, e não tem jeito, meu irmão, à frente de Deus ninguém vai, Deus faz parar mesmo. Então entenda uma coisa é você se preparar para ter, e outra coisa é você ter e ter que esperar. Não tem coisa mais difícil, você saber fazer a coisa e você não poder fazer. Eu sofri muito isso, pastor. Eu não conseguia ver o negócio, e eu falava, não, eu vou fazer, não querem fazer, não tem problema, eu faço.
E a maioria do ministério foi assim, fazendo, não tem problema, eu faço. Não tem, sabe aquele monte de desculpa, é pastor, é que o papagaio, é porque o cachorro, é porque o gato, é porque o passarinho, é porque está sol, porque está chuva. Aquele monte de desculpa, eu falo, não precisa. Ele falou, mas você está formando quem? Você está ensinando quem? Você está gerando o quê? E é difícil quando você sabe fazer e você não pode fazer. Eu acho que é um dos maiores ensinos. Porque quantas vezes tinha uma mensagem preparada? Afinal de contas, o pastor mandou estudar. Eu acho que no nosso ministério que eu cresci, acho que eu preguei muito em culto lá das irmãs, do ciclo de oração, culto lá, mas na igreja mesmo, foi poucas vezes. Eu com a mensagem preparada, pastor. Pingando de unção. Pastor Gilmaval, se hoje o pastor me der, hoje, puta, acabava e não vinha nem uma saudaçãozinha. E era meses. E às vezes chegava uma carta, porque as pessoas iam pregando no culto das irmãs, e falavam, pastor, mandou. O pastor falava, você não vai. Como assim, meu pastor? Não vai não, vai ficar aí. Hoje eu falo, tem alguém para pregar aí? Por favor, quero ouvir. Só quero ouvir, porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo da espera. E o tempo da espera é o tempo que você vai mais ouvir pessoas olhando para você dizendo, para que você está fazendo isso? Para que isso? Para que aquilo? Só que entenda uma coisa, quer ser vencedor, seja prudente. Procura andar com aqueles que estão no mesmo propósito que você. Ah, pastor, mas eu não estou enxergando. Então procura direitinho que você vai achar. Não é só você que ora, não é só você que lê, não é só você que tem o anseio da palavra, porque a preparação para o cristão entrar no céu é essa. Tem que ter um preparo, tem que ter um azeite na sua alma, e o preparo, o azeite do cristão é a palavra e a oração. Aleluia. Pastor, mas eu só oro, então você precisa começar também a ler a palavra. Pastor, mas eu só leio, então começa a orar para ter experiência sobrenatural com Deus. Precisa andar junto. O meu professor Davi, ele dizia, a lenha e o fogo, você não acende uma fogueira sem a lenha. Ah, mas se eu jogar o álcool, acende, mas 5 minutos apaga. A pessoa pega o microfone, quer virar tudo, mas quando entrega o microfone, senta na cadeira, parece que o culto acabou. O cristão que quer entrar no céu não é assim. Ele é crente aqui agora de manhã, ele é crente lá no culto da calçada, ele é crente lá dentro de casa, ele está manejando, ele está buscando. Por quê? Porque ele sabe, aleluia, que o noivo vai vir ao encontro. E se por acaso, algum momento da tua caminhada, você perdeu essa referência, que nesta manhã o Espírito possa te conduzir e dizer, meu filho, aleluia, eu estou preparado. Aleluia, olha para os sinais, tudo já está acontecendo, aleluia, o céu já está preparado para o encontro. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã nós saímos daqui entendendo que a qualquer momento, a qualquer hora, oh aleluia, as trombetas irão tocar, aleluia, o céu se abrirá e o teu nome você ouvirá, meu irmão, sendo chamado para o encontro do noivo. Que nesta manhã, em nome de Jesus, que a unção do Senhor desça sobre ti, que o óleo do Senhor desça sobre a tua casa, desça sobre a tua cabeça, que você busque constantemente, para que você possa dizer, Senhor, eu estou, aleluia, preparado para o teu encontro. Eu não sei, meu irmão, a Bíblia não fala, mas eu posso imaginar a alegria que era dessas pessoas, dessas 5 prudentes, aleluia, no encontro, e dizendo, oh Senhor, quanto que eu esperei, oh Senhor, quanto que eu me preparei. Ah, meu irmão, não tem alegria maior. É dessa maneira que vai acontecer na sua vida, é dessa maneira que vai acontecer nesse ministério, pastor. Receba essa palavra em nome de Jesus. A fase do preparo, muitos não querem, muitos abandonam, mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, aquele que é fiel, aquele que prometeu, a promessa ele vai cumprir, aleluia. E quando acontecer, meu irmão, se prepara, aleluia, porque não haverá espaço para suportar. Ah, meu irmão, o encontro com o noivo é maravilhoso, e em nome de Jesus, aleluia, que você
você nesta manhã venha almejar, que você nesta manhã venha sair daqui dizendo: eu preciso desse encontro com Jesus Cristo, porque creia você ou não, aleluia, Ele virá, aleluia, Ele virá ao nosso encontro, e você não está aqui perdendo um tempo, você não está aqui apenas passando uns minutos, você está aqui se preparando, e aquele que se prepara, ele alcança. Levanta a mão, somente os vencedores nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi ministrada, e eu quero crer agora, em nome de Jesus, aleluia, que se porventura, algum momento nós estávamos como essas moças loucas, despreparadas, Senhor, iludido, Senhor, preocupado com os afazeres, Pai, do nosso dia secular, nos ajude, Senhor, faça-nos, Deus, entender que a todo momento nós precisamos estar com a nossa botija de azeite cheia, preparada, aleluia, porque a hora virá, aleluia, e eu sei, meu Deus, que breve virá, e eu quero crer, Senhor, que assim como nesta manhã nós celebramos o teu nome aqui na terra, nós celebraremos o teu nome lá no céu, porque a maior vitória do cristão não é aqui na terra, mas é ter o seu nome escrito no livro da vida. E nessa manhã estão aqui pessoas que decidiram, aleluia, eu sinto a presença do Mestre aqui, eu sinto o Senhor operando aqui neste lugar, eu sinto Deus renovando vidas aqui, eu vejo o Senhor dando azeite para pessoas aqui, botija que estava vazia vai sair daqui com a botija cheia, em nome de Jesus, porque você é um escolhido, porque você é uma escolhida, e o Senhor te prepara nesta manhã. Oh, aleluia. Receba essa palavra no seu coração. E aqui eu finalizo dizendo: o próprio Jesus, ele disse: não é de qualquer jeito, não é também do seu jeito. A receita está aqui. Se você se preparar, se você se esforçar, você conquista. Oh, aleluia. O reino do céu é tomado a porta é esse. Por isso que você é uma pessoa presenteada para estar aqui nessa manhã. Guarde essa palavra no seu coração. Seja prudente. Busque em tempo e fora de tempo. E o Senhor te honrará para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor no nome de Jesus.